Shalom Adonai, meus irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach seja convosco. Nós estamos aqui para dar continuidade na aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. Lembrando que nós estamos na página de número 26 e este é o primeiro período da aula 8, primeira parte da aula 8, e vamos falar aqui neste primeiro ponto. Nós estamos falando sobre o desigregismo, em que os desigrejados creem. Esta é a nossa aula. Vamos abordar um pouco aqui sobre o desigregismo e em que os desigrejados creem. Mas você pode estar pensando aí agora, o que significa, o que é desigregismo? O que é desigregismo? Ou desigrejado? Às vezes você fica muito desconfiado ao ver um estudo sobre este assunto. Afinal, será mesmo que este é um dos ismos de nossos dias, é uma coisa que está acontecendo direto em nossos dias. Resumindo aqui, para nós entrar no ponto que nós estamos para entrar aqui agora, desigregismo aqui são as pessoas que devagar, gradualmente, eles estão se afastando da igreja, estão se desigrejando, se afastando da igreja. São os famosos crentes em casa, os famosos crentes que não querem se submeter a uma doutrina de uma igreja ou a um costume de uma igreja, não quer ficar debaixo do cajado de um pastor, porque não quer obedecer, simplesmente porque querem ser livres, fazer o que quiser, sem prestar conta a ninguém, nada, nem a Deus. Então eles preferem afastar-se da igreja e falar: eu sou cristão, mas é o famoso crente em casa. É aquele crente que ele não vai na igreja, mas ele diz: não, mas eu sou crente, porque eu estou cultuando pela televisão. Eu participo do culto pela televisão, e eu sou crente, sou evangélico, sou cristão. Então esse povo é chamado de desigrejado, e aqueles que estão se aderindo a eles estão então aí entrando nesse sistema de desigrejismo ou desigrejando. Aí se torna um desigrejado. Muito bem. Nós paramos num ponto que nós vamos dar continuidade aqui, que o ponto é este. Em linhas gerais,
os desigrejados defendem o seguinte ponto. Em linhas gerais, os desigrejados defendem o seguinte ponto. Primeiro, eles defendem este ponto aqui, Cristo não deixou nenhuma forma de igreja organizada e institucional. Deus não deixou nenhuma forma de igreja organizada e institucional. Essa é uma das doutrinas, uma das crenças dos desigrejados. A outra crença é essa. Eles alegam assim que já nos primeiros séculos os cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, organizando-se como uma instituição. A igreja, essa instituição, isso quer dizer da igreja organizada como instituição, criando estruturas, inventando organização, organizando-se como uma instituição, inventando ofício e elaborando hierarquias para proteger e defender a própria instituição e de tal maneira se organizarem tanto que acabaram deixando Deus de fora. Eles querem dizer que as instituições acabaram se organizando, elaborando a hierarquia, quer dizer, ministério, pastor, presbítero, diácono, evangelista, líderes, para liderar essa instituição, e eles alegam que acabaram deixando Deus de fora. Eles alegam que a igreja não precisa de uma hierarquia ministerial, que uma igreja não precisa de um líder para estar colocando ali as normas a ser seguida. Eles estão dizendo que aqui esses líderes tomaram o lugar de Deus, deixaram Deus do lado de fora, que é uma aberração essa doutrina deles, com a influência da filosofia grega na teologia e a oficialização do cristianismo por Constantino, a igreja corrompeu-se completamente. Isso é eles que alegam, os desigrejados. O outro ponto, eles alegam assim, que apesar da reforma ter se levantado contra esta corrupção, os protestantes evangélicos acabaram caindo nos mesmíssimos erros ao criarem denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquia e processos de manutenção do sistema, como a
disciplina e a exclusão dos dissidentes, e ao elaborarem confissões de fé, estão entrando em contraste aqui com a Bíblia, dizendo isso aqui, porque o próprio Jesus falou que aquele que quiser servir a Ele tem que fazer confissão de fé, né? Aquele que me confessar diante dos homens e dos anjos, eu também confessarei Ele diante de meu Pai que está no céu. Mas os desigrejados não querem obedecer essa doutrina, né? Então eles são contra. Também catecismo e declarações de fé que engessaram a mensagem de Jesus e impediram o livre pensamento teológico. Vamos mais um pouco. A igreja verdadeira não tem templos. Eles alegam que a igreja verdadeira não tem templos, cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofício, ofertas, dízimos. Eles são contra tudo isso aí: oferta, dízimo, hierarquia, tesouraria, clero oficial, confissões de fé. Olha o que esses desigrejados estão inventando, hein, para defender as suas doutrinas. São contra a confissão de fé, rol de membros, propriedades, escolas, seminários, e de acordo com Jesus, onde estiver 2 ou 3 que creem nele, ali está a igreja. Eles alegam que não precisa frequentar uma reunião de assembleia, de igreja, de culto, para estar ligado com Cristo, porque eles podem servir a Cristo em qualquer lugar, até dentro de casa, sem pertencer a uma igreja, porque Jesus prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente, pois Cristo estará com eles, conforme prometeu em Mateus 18. A igreja como organização é outro ponto aqui que eles alegam. A igreja como organização humana tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos, e prestado um desserviço ao Evangelho. Isso são coisas que os desigrejados alegam para se defenderem, né? Porque não estão frequentando igrejas, nem nenhuma denominação. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Infelizmente, os desigrejados estão certos. Estão certos entre aspas, hein? Estão certos quanto ao fato de que muitos evangélicos confundem a igreja organizada com a igreja de Cristo. Porque tem diferença, né? Da igreja organizada, eu já ensinei isso lá atrás, né? Que a igreja organizada, ela é uma organização, e a igreja de Cristo, ela é um organismo, mas nós precisamos de todas duas, da igreja organizada como organização, e precisamos da igreja espiritual como organismo. Isso nós precisamos, mesmo quando estas não representam
genuinamente os valores da Igreja de Cristo, concordo também que a Igreja de Cristo substitui de forma vigorosa nos 4 primeiros séculos se reunindo em casas, cavernas, vales, campos e até em cemitério. Isso, se nós formos estudar a história da igreja, a história do cristianismo, a história da igreja, nós vamos ver que realmente isso aqui aconteceu mesmo. As igrejas reuniam, os cristãos reuniam, né, em cavernas, em vales, em campos, em casas, e reuniam até em cemitério para fugir aqui de perseguições. Os templos cristãos só foram erguidos após a organização do cristianismo por Constantino no 4º século. Muito bem. Que coisa terrível, né? Que esses desigrejados, eles arrumaram para se defender, né? Para se defender a si próprio, né? Para não terem o compromisso em congregar, quanto a Bíblia diz: congregai, congregai, ó povo que não tem desejo. Nós precisamos congregar. Até o próprio salmista Davi, ele disse no Salmo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E outros versículos que vai dizer sobre isso, né? Em Atos dos Apóstolos, vai dizer que eles congregavam todo dia nas casas e nos templos. Eles não cessavam de ensinar a respeito de Jesus crucificado. Muito bem. Os desigrejados estão certos ao criticar o sistema de defesa criados para perpetuar as estruturas e a hierarquia das igrejas organizadas, esquecendo-se das pessoas e dando prioridade à organização. Isso aí estão certo, eu concordo. Porque muitas igrejas aí, organizadas, estão esquecendo-se que eles têm que investir em pessoas e ficam investindo em templos e em organizações, ao invés de investir em pessoas, porque enquanto eles gastam milhões com templos bonitos e com organizações, tem muitos fiéis lá dentro passando fome, precisando de uma ajuda e não tem, porque eles não investem em pessoas. As igrejas, né? Nesse ponto aí, eu até concordo com os desigrejados, né? Mas vamos continuar. Também estou de acordo com a constatação de que a igreja institucional tem cometido muitos erros no decorrer de sua longa história. Dito isto, pergunto se ainda assim está correto abandonar, mesmo com todas as parafernálias que nós encontramos nas igrejas hoje, coisas erradas que nós não concordamos, porque a igreja certíssima, sem defeito, nós só vamos encontrar quando chegar no céu. Toda a igreja tem defeito, até o cristão, até o desigrejado que quer servir a Deus em casa, esse também tem defeito. Esse tem mais defeito ainda,
do que os defeitos que tem dentro das igrejas. Então, olhando por este ponto aí, eu pergunto, se ainda assim, será que está correto abandonar a igreja institucional e seguirmos um cristianismo solitário em casa? Claro que não. Claro que não. O lugar de cristão é na igreja. Lugar de cristão é em comunhão na igreja, cultuando junto, adorando a Deus junto, orando juntos. Não importa se a igreja está cheia de problema ou não. O que importa é que nós iremos lá e vamos prestar o nosso culto a Deus e vamos entrar na comunhão com Deus lá, junto com a igreja, a assembleia, com a organização, a igreja organizada, institucional, instituída, né? Em uma rua, em um bairro, em uma cidade. Nós precisamos congregar. Jesus vai vir buscar uma igreja que está congregando, não é um crente em casa. Esta é a grande verdade, né? O que estamos precisando mesmo, isso eu digo, tem uma coisa que nós estamos precisando mesmo, é de uma nova reforma no meio do cristianismo. Estamos precisando de uma nova reforma, porque realmente está ficando cada vez mais deteriorado. Mas nós precisamos de uma nova reforma. Mas no tempo certo vai acontecer. O próprio Jesus Cristo, ele vai criar uma situação que vai acontecer um avivamento, pré-arrebatamento no meio de todas as igrejas, na vida de todos os cristãos. Não sei se é através de uma perseguição, uma revolução, não sei, mas o Senhor vai criar um meio, que vai haver um problema no meio dos cristãos aí, para eles despertarem, e quando eles despertarem, vai haver um avivamento, pré-arrebatamento, para Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Porque se ele voltar do jeito que as igrejas estão agora, a minoria se salva, né? E eu tenho certeza que Deus não vai ficar perdendo para o diabo. Deus não vai perder para o diabo. O diabo levar, arrastar aquela multidão para o inferno, e Deus levar só um pinguinho de gente do céu. Ele vai fazer alguma coisa para promover um avivamento, pré-arrebatamento, para despertar a igreja. E aí sim, quando a igreja estiver despertada, pregando o evangelho genuíno e servindo a Deus como a Bíblia ensina, as trombetas tocarão e nós seremos arrebatados para o céu. Amém. Vamos para um outro ponto. Agora vamos falar sobre igrejismo, o ensino bíblico. Vamos falar sobre o ensino bíblico a favor do igrejismo e não do desigrejismo, tá? Não a favor dos desigrejados. Vamos falar agora a favor daqueles que gostam de congregar. É verdade que Jesus não deixou uma igreja institucionalizada aqui neste mundo. Todavia, ele diz algumas coisas sobre a igreja que levaram os seus discípulos a se organizarem
em comunidades, ainda no período apostólico e muito antes de Constantino. Vamos ver aqui um ponto, abordar um primeiro ponto aqui. Jesus disse aos seus discípulos que sua igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro, que ele era o Cristo, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos encontrar isso em Mateus, capítulo 16, versículo 15 ao 19, leiamos, portanto. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. A igreja foi fundada, então, sobre esta pedra, que é a verdade sobre a pessoa de Jesus. Não foi em Pedro que a igreja foi edificada. Quando aí na palavra diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, levando para o original, Jesus estava dizendo assim: Pois também eu te digo que tu és Petros. E a palavra Petros significa fragmento de rocha, uma pequena rocha, uma pequena pedra, um fragmento, né? Aí Jesus disse assim, pois também eu te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra, que é Jesus. Pedro era Petros, mas Jesus era Petra, que significa rocha inabalável. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejamos também aí 1 de Pedro 2, 4 ao 8. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Amém. Então Jesus, ele é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que foi colocada como fundamento da igreja. O que se desviar desta não é igreja cristã. As igrejas foram instruídas pelos apóstolos a rejeitar os livres pensadores, como os gnósticos e judaizantes e libertinos desobedientes, como os seguidores de Balaão e os que seguiam a doutrina dos nicolaítas.
Nós podemos ver aí em 2 de João, versículo 10, né? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Romanos 16 e 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Então, meus irmãos, fica praticamente impossível nos mantermos sobre a rocha que é Cristo e sobre a tradição dos apóstolos registrada nas Escrituras, sem sermos igreja, onde somos ensinados. É na igreja que nós somos ensinados, somos corrigidos, somos admoestados, somos advertidos, confirmados, e onde os que se desviam da verdade apostólica são rejeitados. Então aí fica, uma breve explicação do ensino bíblico sobre o igrejismo, um ensino que contrasta os desigrejados. Estamos agora falando sobre a favor de quem congrega, falando sobre os benefícios de nós congregarmos como igreja. Nós vamos dar uma parada aqui e na próxima aula nós voltaremos com mais um ponto falando sobre igrejismo e o ensino bíblico. Até lá, se Deus quiser.